Bom, agora vamos começar a segunda parte da nossa revisão. E como eu prometi para vocês, eu ia dividir a nossa revisão em duas partes. A primeira parte geral, que já passei para vocês, agora a gente parte para a parte especial. Dentro da parte especial, que começa no artigo 318 do Código de Processo Civil, o mais importante de todas as matérias, aquilo que mais caiu na primeira fase, segundo as estatísticas, tudo bem, é o procedimento comum. Deixa eu só te explicar uma coisinha antes. Nós temos dentro do CPC, até chegar numa sentença, dois tipos de procedimento: o procedimento comum e o procedimento especial, tá? Qual é a diferença desses dois procedimentos? O procedimento especial, previsto lá nos artigos 539 e seguintes do CPC, eles são previstos para situações específicas. Objetos já previstos em lei, por exemplo, ação possessória, para discutir a posse, consignação em pagamento para a gente pagar, tudo bem? Ação monitória para cobrança de uma dívida, por exemplo, documentada e não constante num título executivo, embargos de terceiro e assim vai. Isso a gente tem que pensar para os procedimentos especiais. Procedimento comum, pessoal, comum mesmo, serve para todos os outros casos. Aquilo que não tem procedimento especial, nós vamos para o procedimento comum, que começa no artigo 318. Aliás, o próprio artigo 318 diz o seguinte: todas as vezes que um procedimento especial não tiver disposição, o procedimento comum vai preencher de forma subsidiária. Então é super importante. Como é que a gente vai pensar? Eu vou tentar dar um panorama para vocês em 20 e poucos minutos de como funciona o procedimento comum. Eu espero que vocês aproveitem. É como se eu desse, sei lá, 6 meses de aula em um resumo, tá bom? Me ajudem aí, tá bom? Vamos lá. Tudo começa dentro do nosso procedimento comum com a chamada petição inicial. Tudo bem? Basicamente, os requisitos da petição inicial, eles estão no artigo 319 do CPC. Então, o autor ele vai ter que prestar atenção nos requisitos de petição inicial para propor essa demanda, tudo bem? Então, vamos lá. Segunda fase, você vai ter que estudar super, por exemplo, como fazer essa petição inicial, os requisitos. O que para nós basta é que a petição inicial tem que possuir esses requisitos previstos no 319. Uma vez apresentada essa petição inicial, qual é o próximo passo do processo? O próximo passo do processo é, talvez você diga a citação, né? Não é citação, não. Próximo passo do processo é o chamado juízo de admissibilidade dessa petição inicial. Ou seja, o juiz vai olhar a inicial e verificar se o advogado merecia ter passado na OAB ou não, tudo bem? Se essa inicial tem os requisitos para continuidade do processo. Nesse caso, o que pode acontecer, né? O juiz, por exemplo, ele pode julgar improcedente de forma liminar. Tudo bem? Pode julgar improcedente. É isso mesmo que você ouviu. Tudo bem? Ele pode olhar e verificar que não há necessidade de provas, por exemplo, e é o caso, por exemplo, de uma súmula, aplicável uma súmula do STF ou STJ. Julga improcedente de forma liminar. Ele pode entender que essa inicial está tão horrível, que é caso de indeferimento dessa inicial. Indefere, falta requisito, está faltando, não adianta. Ou ele pode entender que ainda há necessidade de emenda da inicial. Artigo 321. Tudo bem? Cuidado com isso. Tanto no artigo 332, que é o julgamento de improcedência liminar, quanto no 330, que é o indeferimento, o juiz profere uma sentença. Acaba com o processo. No artigo 321, não. Ele apenas determina que o autor emende a inicial, inclusive indicando o que deve ser emendado em 15 dias, tá? De qualquer forma, se não for o caso do juiz acabar com o processo aqui, aí sim, pessoal, aí sim ele parte para a citação do réu.
Tudo bem? E eu quero abrir um parênteses aqui. Cuidado. Hoje, artigo 246-A, a citação regra no processo civil não é mais postal, hein? É citação pelo meio eletrônico, tá? A regra, artigo 246, precisa dar uma olhadinha lá. A citação regra é citação pelo meio eletrônico, tá? Inclusive tem algumas regrinhas, por exemplo, se em 3 dias o réu não confirmar o recebimento, tá? Aí vai ser realizada a outra forma de citação, seja pelo correio, por oficial de justiça, por edital, por hora certa, tá bom? Mas a regra hoje é por meio eletrônico. Inclusive, olha que interessante, se o próprio réu não justificar por que ele não confirmou, haverá ato atentatório à dignidade da justiça, multa. Tudo bem? Caso ele não confirme que ele não porque ele não justifique por que ele não confirmou a citação por meio eletrônico, tá bom? Vamos lá. É citado o réu. O réu hoje, ele é citado para quê, professor? Pega um caderno aí, eu faço questão que você anote. Ele é citado para a chamada audiência de conciliação ou mediação. Artigo 334 do CPC. Eu estou escrevendo de vermelho por vários motivos, vou te mostrar agora. Ó. Por quê? Audiência de conciliação ou mediação, artigo 334. Por que eu estou escrevendo de vermelho? Porque hoje a regra é a audiência de conciliação ou mediação. E sabe quantas vezes isso já caiu na prova? 5 vezes na primeira fase. Bom, vou repetir. 5 vezes esse mesmo artigo. Pode cair na sua prova? Lógico que pode. O que é essa audiência? Essa audiência é para tentativa de acordo, tá? Então o código diz que essa audiência ela vai ocorrer como regra, tá bom? Ela só não vai ocorrer, anota aí, em 2 casos. Quando ambas as partes negarem a audiência, tudo bem? Ambas as partes negarem a audiência, recusarem, tá bom? Ou quando o direito discutido no processo não admitir a autocomposição. Às vezes o direito não admite acordo, tudo bem? Vamos imaginar aqui a propriedade do poder público, um imóvel. Dá para discutir a propriedade? Dá para ele abrir mão da propriedade do imóvel público? Não, tudo bem? Essa audiência ela só serve para conciliação. Então, se o direito, nem sequer o direito é admitido conciliação, então não tem essa audiência, tá? Mas também é cabível a audiência quando ambas as partes recusam. Presta atenção. O autor vai ter a oportunidade de recusar na inicial e o réu até 10 dias antes da audiência por petição simples. Tá bom? Cuidado com isso. Então, olha o que caiu na prova. Me responda, por favor. O autor promoveu a demanda na petição inicial recusando a audiência. O juiz, ao receber a petição inicial, ele designou a audiência. Pergunto, fez certo o juiz ou não? É isso que estava na questão. Tudo bem? A resposta é, ó, sim. Por que sim? Porque o réu ainda vai precisar se manifestar antes da audiência, tudo bem? Ele ainda pode apresentar uma manifestaçãozinha aqui. O réu nem se manifestou ainda. Ambas as partes precisam se manifestar para recusar a audiência, senão ela ocorre. Cuidado com isso, tá bom? Pelo amor de Deus, que isso pode cair. Outra coisa. Vamos imaginar que essa audiência foi designada, ela vai acontecer, tá bom? A pergunta é: o comparecimento é obrigatório com ou sem advogado? Sim, o comparecimento é obrigatório na audiência. Tá bom? Comparecimento obrigatório. Podendo a parte se fazer representar por uma procuração com poderes para transigir. Ah, então alguém pode representar essa parte desde que tenha poderes para transigir. Com advogado. Então tem que comparecer e tem que trazer advogado. Tá? A grande pergunta que também já caiu na primeira fase é a seguinte: e se a parte não designada à audiência não comparece injustificadamente? Ato atentatório à dignidade da justiça, multa. Tudo bem? E multa. Então toma cuidado com isso. O comparecimento na audiência é obrigatório, tá?
E eu posso mandar um representante ali. E se eu não comparecer de forma injustificada, ato atentatório, multa de 2%. Toma cuidado com isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tomem cuidado com isso, porque se cair, você já sabe como é que funciona. Então, você concorda comigo? Coloquei até de vermelho aqui. Que essa audiência pode não ocorrer? Concordam comigo? Eu já disse pra você, por isso que eu deixei de vermelho, tá? Pode ser que ela não apareça. Mas não apareça no processo. Já disse as possibilidades. Agora pensem comigo. Houve audiência e não teve acordo. Vamos continuar com o processo, tá bom? A continuidade do processo é a abertura para as respostas do réu, previstas lá no artigo 335 e artigo 343 também. 335 e artigo 343. Quais são as respostas do réu hoje, pessoal? Primeiro, contestação. Segundo, reconvenção. Só. Essas são as duas possíveis respostas do réu. A contestação, ela tem que ser apresentada em 15 dias e ela tem por finalidade a apresentação da defesa do réu. Tudo bem? É ali na contestação que ele apresenta a sua defesa. Beleza? Tranquilo? Prazo de 15 dias. Lembra, se fossem litisconsortes, você já teve a primeira aula, prazo em dobro, naqueles casos que a gente já sabe, né? Diz a lei que o réu, ele tem que alegar todas as matérias de defesa na contestação, sob pena de preclusão. Tá? Essa é a regra. Não posso ficar trazendo outras matérias. Em segundo lugar, eu queria que você lesse que na contestação é possível apresentar preliminares. Por exemplo, para alegar o erro do valor da causa da petição inicial. Por exemplo, para alegar a ilegitimidade de parte. Tudo bem? Aí tem que indicar a parte legítima. Para alegar, por exemplo, a indevida concessão da gratuidade de justiça. Tudo isso ele faz por preliminares. Você vai ler o artigo 337, tá? Só batida de olho, só isso. Mas olha para mim. Além de apresentar defesa, é possível ao réu contra-atacar o autor. Ou seja, não só se defender, mas também apresentar novos pedidos contra o autor. É o que a gente chama de reconvenção. Agora, cuidado. Antigamente, você apresentava duas petições, contestação e reconvenção. Hoje não é mais assim. Hoje você apresenta as duas peças na contestação. Tudo bem? Você apresenta uma contestação com reconvenção. É assim que funciona, tá? Inclusive, como a reconvenção ela tem natureza de ação, nessa reconvenção tem que colocar valor da causa. Já caiu na primeira fase também, tá? Tem que colocar valor da causa na reconvenção e tudo mais. É bem verdade que a ação principal e reconvenção são independentes, mas eu preciso apresentar minha reconvenção, meu novo pedido, na própria contestação. Professor, nunca entendi isso. Como é que alguém vai apresentar reconvenção? Vamos imaginar o seguinte? Eu sou contratado, tudo bem? Eu sou contratado para prestar serviços jurídicos para determinada empresa. Tá bom? Serviços jurídicos. A empresa, em 2 meses, não me paga e promove uma ação contra mim dizendo que o contrato é nulo. Por N motivos. Tá bom? Promove uma ação de anulação de contrato de prestação de serviços jurídicos. O que eu faço? Eu faço, peraí, o contrato tem nada de nulo, tá tudo perfeito. A minha contestação vai ser assim: ô juiz, esse contrato não tem nada de nulo. Tô me defendendo. Perceberam? E vou aproveitar, juiz, para cobrar 2 meses em atraso da empresa. Isso é reconvenção. Tá percebendo? Eu vou cobrar 2 meses da empresa. Isso significa que eu formulei um novo pedido, apresento reconvenção. Tá bom? Normalmente, ação principal e reconvenção são julgados na mesma sentença, embora isso não seja obrigatório. Tá bom? Então, apresentou ali a resposta do réu. Vamos voltar aqui? O réu apresentou sua resposta. Vocês concordam comigo que esse réu pode apresentar fatos novos dentro desse processo? Se isso acontecer, se esse réu apresentar fatos novos dentro do processo, o autor vai ter a oportunidade de se manifestar por meio da réplica.
artigos 350, 351 do CPC. Réplica do autor, tá? O autor tem direito à réplica. E aí, pessoal, parou. Porque você sabe que nesse procedimento, todo mundo já se manifestou, concorda comigo? O autor na petição inicial e na réplica, e o réu na sua resposta. Então, o que vai acontecer com o processo agora? Agora o juiz vai analisar e vai verificar se é possível o chamado julgamento conforme o estado do processo. Tudo bem? Eu quero que você grife isso daqui comigo. Eu tô achando que tô com uma pulga atrás do orelha que isso vai cair. Julgamento conforme o estado do processo. O que o juiz vai tentar fazer aqui? Primeiro, ele vai tentar julgar antecipadamente. Julgamento antecipado do mérito. Artigo 355 do CPC. Ele vai verificar se é possível o julgamento antecipado de todo mérito. O que é julgamento antecipado de todo mérito, professor? Quando é que ele pode fazer isso? Em dois casos, tá? Quando ele verificar que não há necessidade de provas mais, aí ele julga antecipadamente todo mérito, ou quando ele verificar que há revelia do réu. Se houver revelia do réu com os seus efeitos, ele pode julgar antecipadamente também. Professor do céu, peraí, o que é revelia? Quando o réu não apresenta contestação. Se não precisar apresentar contestação, o réu é considerado revel. Presumem-se verdadeiros todos os fatos alegados pelo autor. Então vem cá, vem comigo. Se depois da réplica o juiz verificar ou que não precisa de provas, tudo bem? Ou que houve revelia, ele julga todo o processo. É o chamado julgamento antecipado do mérito. Tá bom? Cuidado. Nesse caso, pessoal, acaba o processo aqui. Ele julga todos os pedidos, acabou. Tá bom? Julgou o pedido, terminou o processo aqui. E por que ele chama antecipado? Porque não foram produzidas provas depois dele, tá? Cuidado com isso. Ao lado do julgamento antecipado do mérito, presta bastante atenção. É possível ao juiz proferir julgamento antecipado parcial do mérito. Artigo 356 do CPC. Julgamento antecipado parcial do mérito. É isso que eu acho que pode cair. O que é julgamento antecipado parcial do mérito? O juiz julga 2 ou mais pedidos nessa oportunidade. Quando é que ele faz isso? Artigo 356. Quando um ou mais pedidos se mostrarem incontroversos. O que é incontroverso, professor? Foi alegado pelo autor e não contestado pelo réu. Beleza? Alegado pelo autor, não contestado pelo réu. Fechou? Pedido incontroverso. Então imagina só, ó, presta atenção aqui. Que o autor alegou que sofreu danos materiais, morais e estéticos. Tudo bem? O réu, ao contestar, ele alegou que não deve danos morais e não deve danos estéticos. E não fala nada sobre os danos materiais. Esses danos materiais foram controvertidos pelo réu? Não. O que o juiz faz? Ele pega esses danos materiais aqui e julga procedente aqui. Fala, ó, quer saber? O réu nem contestou, então julga o procedente. Pergunto para você, ele acabou com o processo aqui? Não. Para os danos morais e estéticos que o réu contestou, o processo continua. Perceberam? E aí ele julgou antecipadamente, de forma parcial, o mérito. Isso é julgamento antecipado parcial do mérito. Pessoal, você entendeu? Talvez você tenha ouvido falar sobre isso, nunca entendeu. É isso que significa. Se você entendeu, sabe o que você vai fazer? Me mandar um alô. Aqui, ó, no meu Instagram, @BetoRosio. Fala assim, professor, eu entendi julgamento antecipado parcial do mérito. Tudo bem? Ah, entendi, é isso. Tá bom? É isso. Ele julga uma parte só dos pedidos. Agora eu te pergunto, cuidado com isso. Ele julgou todo o processo? Não. Então isso não é uma sentença.
Isso é uma decisão interlocutória, contra a qual cabe agravo de instrumento, tá? No julgamento antecipado total do mérito é sentença, cabe apelação. Agora, no julgamento antecipado parcial do mérito, não é sentença, cabe agravo de instrumento. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar. Vamos continuar. Estamos juntos aqui? Vamos lá. Eu gosto quando você entende, tá? E se não for o caso do juiz julgar? O processo continua. E aí o juiz vai proferir o julgamento, a decisão mais importante do processo até agora. É a chamada decisão saneadora ou organizadora do processo. Artigo 357 do CPC. O que o juiz faz nessa decisão saneadora, professor? Ele, presta atenção, ele resolve as questões processuais pendentes. Se tiver alguma questão, ele resolve. Ele delimita as questões de fato e de direito e determina a produção de provas. Tá? Quais são as provas a serem produzidas? Então, a partir da decisão saneadora, o juiz coloca o processo no trilho. E a partir dessa decisão saneadora, nós teremos a chamada instrução processual. Ou seja, a hora de produzir provas. É aqui, nesse tempo, que o juiz manda ouvir testemunha, manda fazer tudo isso, e isso vai terminar essa instrução, essa prova, vai terminar numa audiência de instrução e julgamento. Artigo 358 e seguintes do CPC. É nessa audiência que o juiz ouve as provas, ouve as testemunhas, tudo bem? As provas orais, né? Testemunhas, partes, tal. Vai dar oportunidade para as partes apresentarem alegações finais na audiência, ou se for o caso, vai determinar memoriais, na joia, para que as partes apresentem isso por escrito. E ao final, o juiz profere a sua sentença. Tá em cima da minha cabeça aqui, ó. Sentença. Com ou julgamento do mérito, normalmente com mérito, tudo bem? Artigo 487 do CPC, ele profere a sentença. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Gente, vou colocar aqui, vai. Artigo 485 ou 487 do CPC. Beleza? Gente, até agora, 23 minutos. Em 23 minutos, eu dei 6 meses de aula de faculdade para vocês. Se não mais, hein? Deu para entender, desde o comecinho lá, ó, na petição inicial, até a sentença aqui, como é que funciona esse procedimento comum? Então, esse é um cardzinho que você pode fazer para você e usar. Deixa eu só, ó, você pode printar se você quiser. Tudo bem? Ó, tá aqui, ó, para vocês. Ó, printa esse card aqui, tá bom? Printa isso para você aí, para você memorizar e para você estudar. Combinado, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Então, foi proferida a sentença, acabou com o processo, tá? Aí, acabou, professor. Então dá para continuar? Dá para você impugnar essas decisões judiciais ou sentença, tudo bem? Então, quais são os meios? Os recursos, né? Normalmente são os recursos. E aqui, pessoal, o que me importa aqui são dois recursos basicamente, tá? Dois recursos basicamente que me importam aqui. O primeiro deles é a apelação e o segundo deles é o agravo de instrumento. Tudo bem? Dois recursos que me importam. Apelação, artigos 1009 e seguintes do CPC. Agravo de instrumento 1015 e seguintes do CPC. Beleza? Então, são dois recursos completamente diferentes. E vou dizer por quê. Em primeiro lugar, qual é a diferença desses dois recursos? A apelação será cabível da sentença. Tudo bem? Da sentença, que eu acabei de explicar para vocês. A apelação será o recurso cabível da sentença. Tá? A interposição da apelação
ela é feita para o juiz. E o julgamento da apelação pelo tribunal. O que é importante que você saiba? O juiz, ele quando recebe a apelação, hoje, ele não realiza o juízo de admissibilidade. Tudo bem? Ele intima a parte contrária para contrarrazões e manda para o tribunal julgar. O juiz hoje não faz mais juízo de admissibilidade. Combinado, pessoal? Tranquilo? Tomem cuidado com isso, tá? Para mim isso é importante você saber. Beleza? E o agravo de instrumento, professor? O agravo de instrumento é diferente. O agravo de instrumento, ele é o recurso cabível da decisão interlocutória do juiz, prevista lá, no artigo 1015 do CPC, da decisão interlocutória do juiz. Deu para entender? Beleza? Nesse caso, pessoal, da decisão interlocutória do juiz, eu posso recorrer desde que essa decisão interlocutória, em regra, esteja prevista no artigo 1015, tá? Não é de qualquer decisão. Agora, o interessante é que a interposição não é para o juiz, é para o Tribunal de Justiça diretamente. Eu interponho o agravo de instrumento diretamente no tribunal. E aí a lei exige, como o processo inteiro não vai para o tribunal, a lei exige que eu junte cópias obrigatórias e facultativas ao processo, desde que o processo não seja eletrônico, né? Obrigatórias e facultativas. E ela exige também que eu, nesse agravo, informe ao juiz da interposição desse agravo. Tudo bem? Tem que informar o juiz lá. Por quê? Porque tem que informar o juiz? Porque eu interpus diretamente no tribunal. Estão entendendo? Então o juiz, ele não sabe que houve interposição do agravo. Então eu jogo direto para o tribunal. Então cuidado. Em ambos os recursos, se ele chegar até o final, se o relator não decidir antes, se ele não decidir antes, presta bem atenção, será proferido o acórdão. Esse é um ponto igual dos dois. Ou seja, o tribunal vai proferir um acórdão julgando tanto a apelação quanto o agravo de instrumento. E aí, a depender do caso, conforme o artigo 1029 do CPC, pode caber recurso especial ou extraordinário. Perceberam? Qual é meu medo aqui? A FGV trazer para vocês por exemplo, uma questão em que você tem que identificar, em primeiro lugar, se é uma sentença ou uma decisão interlocutória. E em segundo lugar, qual é o recurso cabível. Então, cuidado. Se for uma sentença, se não for embargo de declaração, obviamente, né? Se for uma sentença, cabe apelação. Se for uma decisão interlocutória, conforme o artigo 1015, depois se dá uma lidinha, cabe agravo de instrumento, tá? Uma outra informação importante. Em regra, conforme o artigo 1012, a apelação tem duplo efeito automático. Efeito suspensivo e efeito devolutivo. Suspende-se a decisão e devolve para o tribunal julgar. Tudo bem? É isso que diz o artigo 1012 do CPC. Agora, o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. Tem que pedir, tudo bem? Mas ele não tem. Então, o artigo 1019, inciso 1, diz que o relator pode conceder o efeito suspensivo ou a tutela antecipada recursal, mas ele não tem efeito suspensivo automático. O único recurso do Brasil que tem efeito suspensivo automático é a apelação, conforme o artigo 1012. E o parágrafo 1º traz algumas exceçõezinhas, em casos em que não haverá efeito suspensivo. Tudo bem, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês, espero que tenha sido muito útil essa aula. E qualquer dúvida, manda para mim. Qualquer questionamento, @BetoRosio, lá no Instagram eu te respondo, tá bom? Grande abraço para vocês, até a próxima, valeu, tchau, tchau!